Olá, minha gente, graça e paz, eu sou o pastor Outto Bezerra e com muita alegria, chegando para você com o nosso programa O que a Bíblia diz. E como sempre digo e fica repetido por muitas vezes, que a Bíblia fala de todos os temas da carreira humana. E hoje não será diferente. Falaremos de um tema muito especial e eu, antes de falar de qualquer tema, eu sempre gosto de deixar um texto da palavra de Deus. Em Judas 24 diz a palavra que aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. A Ele seja a glória, eternamente amém. Sabe por que você está de pé? Porque Deus tem tirado os tropeços do teu caminho. Muitas das vezes surge uma oportunidade, uma possibilidade, que parece ser uma boa, mas ali tem uma armadilha. Como diz Salmo 91, laço do passarinheiro. Então Deus que é bom, tira os tropeços do seu caminho e por isso você está de pé. É muito bom também lembrar da palavra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. É muito importante estar cônscio da nossa responsabilidade espiritual, emocional, nossa responsabilidade como cidadão e como ser humano. A minha oração é que Deus abençoe você e já vai avisando para todo mundo, o pastor Outto Bezerra já está no ar com o programa O que a Bíblia diz, na Ágados Play, a rede para o bem. Chegando até você ou através do aplicativo, ou através das mídias sociais, ou até mesmo um canal de TV ou rádio. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Nós vamos agora à primeira pergunta. E eu tenho sempre uma pergunta especial. Vamos ver de que cidade, de onde ela vem. Vamos lá. Vem comigo. Pastor, tenho o direito de ser feliz? Pois na minha vida só encontro sofrimento e dor. Será que Deus esqueceu de mim? Gisele de Campos de Goytacazes. Gisele, curiosamente, o nosso tema hoje é falar de direito, não nessa linha, mas eu quero afirmar para você que você tem o direito de ser feliz. E por que você tem esse direito? Porque você nasceu para ser feliz. A bem da verdade, o que nos trouxe prejuízo foi o pecado. O pecado degradou a humanidade, degradou o cosmos, degradou a psique, o mundo espiritual, todas as áreas da vida. Mas tem alguém muito interessado na sua felicidade. João, capítulo 16, versículo 24, ele disse e João registrou. Não tem me pedido nada. Peça e eu te darei para que a sua alegria seja completa. Se tem alguém que quer que você seja feliz completamente, é o Senhor Jesus. Aí você olha, mas por que eu sofro tanto? Porque os sofrimentos fazem parte da vida. Por certo, você não vai morrer aí, você não vai ficar aí. Deus não livrou Daniel da cova, o livrou dentro da cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade Ananias e Azarias, fora da fornalha, mas dentro da fornalha. Se você estiver na fornalha, por certo, o quarto homem está com você. Se você estiver na cova dos leões, por certo, o anjo do Senhor está com você. E em toda essa luta, vai passar, Gisele, erga a cabeça, porque com certeza a sua felicidade virá com toda a força e você manifestará isso para a glória de Deus. Deus te abençoe. Se você gostou da nossa resposta ou até não gostou, pode ver a sua pergunta através do meu Instagram, PR Ailton Bezerra, PR Ailton Bezerra, ou também mesmo através da TV Ágados Play, a rede para o bem. Eu sou o pastor Outto Bezerra, não sai daí não, eu vou a um breve comercial e eu já volto para anunciar a você os nossos convidados e também o nosso tema, vai ser quente. Deus abençoe, não sai daí não. Olá, gente, eu sou o pastor Outto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, minha gente! Voltamos, pastor Outto Bezerra aqui na Ágados Play, a rede para o bem. O tema de hoje é muito especial, o direito nosso de cada dia. Bom, o direito tem sido tolhido no Brasil porque hoje os direitos basilares têm sido negligenciados. Por exemplo, o direito de ir e vir, votar e ser votado, o direito à vida, à educação, o direito à opinião. A gente hoje não está podendo nem opinar mais, será que é isso mesmo?
Vamos discutir sobre isso. E para discutir esse assunto, estou recebendo 2 feras. Todos 2 estão totalmente envolvidos com o tema, porque as suas vidas, sua historicidade tem a ver também com essa realidade. Estou recebendo o nosso querido advogado, o Wender Nero, Wanderson Nero, ele vai dizer o nome dele direitinho. Sei que é Nery, estou quase gravando esse nome, mas sei que ele é diretor da PGM, Procuradoria-Geral do município de Duque de Caxias, e ele também é diácono da Assembleia de Deus. E é um prazer recebê-lo, doutor. E aí, fala a primeira parte do seu nome. O Everton. O Everton Nery. Acertou. Agora não esqueço mais, não. O Everton Nery está com a gente aqui. Ele é diretor, como eu falei já, da PGM, a Procuradoria-Geral do município de Duque de Caxias. Bom tê-lo aqui conosco. Igualmente, prazer. Agradeço pelo convite. Um grande prazer estar aqui hoje, representando o Procurador-Geral de Duque de Caxias, meu amigo doutor Fabrício. Sou advogado, sou diretor ali na PGM de Duque de Caxias, sou graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, aqui no campus da FND, próximo ao Campo de Santana, aqui no centro mesmo. E é um prazer estar aqui hoje para debater esse tema tão caro e tão especial para nós, como a questão dos direitos tolhidos na nossa sociedade. Bom, agora que eu tenho o teu contato, estão alguns eventos que nós promovemos com a Academia de Letras, a Editora Crescimento, e também com outras personalidades e advogados, as comissões. Quero ter a honra de ter você conosco ali. Será um prazer Todos os sempre, debates que nós fazemos, Fórum Fé, Polícia e Cidadania e outros na cidade de Caxias. Vamos espalhar aí para outras cidades. Será um prazer. Sempre que necessário, estou disponível para atender o convite, pastor. Tá bom. Eu também estou recebendo ele, o nosso perito criminal, presidente da Associação de Peritos Criminais do Rio de Janeiro, Tiago Hermida, se tornou um grande amigo, já uma intimidade, mesmo nos conhecendo há pouco tempo. Hermida, prazer ter você conosco. Muito obrigado, é sempre uma satisfação e que orgulho estar aqui e que orgulho ver algo que eu anseio por muito tempo, pastor, que são os homens de Deus colocados em pontos estratégicos na nossa sociedade. Temos aqui hoje o doutor Everton, já tivemos vários outros convidados. Por quanto tempo nós sempre pedíamos homens de Deus posicionados, diáconos, presbíteros, pastores, posicionados estrategicamente nos locais onde a política nos leva. E hoje nós vemos aqui discutindo de igual para igual, temos aqui um procurador do município, um perito criminal, um pastor, para discutir direito, que antes nos era completamente tolhido esse acesso. Então, eu peço que você sente aí e aproveite que dessa reunião aqui, desse nosso encontro, vai sair muita coisa boa que vai edificar a tua vida também. Hermida, hoje eu estou compondo 2 comissões, da Comissão de Direito Religioso da OAB de Caxias e a Comissão da Verdade e Escravidão Negra no Brasil, da OAB da Barra. Que eu costumo sempre dizer nas minhas falas o seguinte, a comunidade evangélica ela não é alienada nem alienante. Nós somos co-participantes de todo o processo social. Nós não somos alienados e também não somos alienados. Sim. O problema é que tentaram nos alienar do processo, como que nós não existíssemos no processo. E muitos são utilizados como massa de manobra. Então, a tua fala tem uma veia muito forte dentro dessa emoção e realidade que nós vivemos hoje no nosso país. Somos aí 38% da população, todavia, salvaguardando que temos 10 milhões de desigrejados, segundo o IBGE, Sim. Pessoas que amam a Jesus, mas não querem estar dentro de uma igreja, o acham de sistema, e é muito também um outro assunto para outro tema, outro programa. Mas vamos começar aqui então com o nosso procurador, nosso diretor da Procuradoria-Geral do município de Caxias. Direito. Quais são os direitos basilares? Basilares. A pessoa que está aqui assistindo, estamos no ano eleitoral, tá? Vamos ter eleições aí para vereador, para prefeito, governador também, né? Então, não é isso? Vereador, prefeito e governador. É. Só eleições municipais. Então, quais são os direitos basilares, fundamentais da sociedade? Isso é, a grosso modo, a gente pega o artigo 5º da Constituição Federal, que ela diz, que ela traz para nós de forma bem clara quais são os nossos direitos principais. Como o senhor bem colocou, são os direitos fundamentais, são os direitos que compõem necessariamente a existência humana e ela dá basila, garante o direito à cidadania, garante o direito à existência e, de forma bem geral, né, para nós começarmos esse debate, o direito à liberdade, o direito à vida, o direito de votar e ser votado, que tem relação com os direitos políticos, né? Também os direitos relacionados, que nós chamamos de direito de segunda geração, né, direitos humanos de segunda geração, que são os direitos sociais relacionados ao acesso à saúde, o acesso à educação, toda essa estrutura que dentro do nosso modelo de Estado, né, que nós adotamos pela nossa Constituição da República,
faz com que o Estado tenha esse dever de fornecer gratuitamente, a certo modo, né, para a população. Importante colocar, pontuar, sim. Porque em que pese nós contribuamos com nossos impostos, na teoria o serviço é gratuito, é acessível e está disponível a todos aqueles que recorrerem ao Estado através do seu exercício de cidadania, do seu exercício de direito, o direito de ir e vir também, que é o direito de locomoção, as liberdades no geral, liberdade à crença, liberdade à consciência política, e esses, a grosso modo, são os direitos principais, né? São aqueles que estão de forma abstrata e geral e que tem vários outros substratos na nossa sociedade que fazem com que a gente consiga Agora, viver. dentro do abstrato geral, substrato, Ermida, por que esses direitos fundamentais, passa eleição, entra governo, sai governo, saneamento básico, é ridículo, sim. Diversas partes do município do Rio de Janeiro, direito de ir e vir, nós temos barricado em tudo que é lugar do Rio de Janeiro, o cidadão mais humilde, ele não consegue, e é vergonhoso isso, direito à educação, o nosso nível nas estatísticas nunca sim. Ele bate lá em cima. Cara, por que isso não muda? Qual a tua visão? Pois na verdade a gente percebe que hoje a Constituição, que devia ser a pedra fundamental, ela tem sido usada de cunho político. Aparelhamento das instituições e também, por que não, aparelhamento da própria Constituição. A própria vontade política que a gente fala, no Brasil falta vontade política. No Brasil falta verba. Uma coisa que a gente escuta muito, vocês já devem ter ouvido falar, no Brasil falta educação, falta investimento em educação. O Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo. Falta qualidade no investimento da educação. E aí você vai ver universidades. Outro dia eu recebi um vídeo de jovens nus abraçando calouros como um meio de se evitar trotes violentos. Não sei se os senhores viram isso. Na Universidade do Rio Grande. Ali é dinheiro meu, dinheiro dos senhores. Existe dinheiro para educação? Existe. Só que ele é extremamente mal investido. Quer dizer, então, além da má gestão, além de toda a questão que envolve a política, você tem hoje o pragmatismo ideológico que, na verdade, ele destrona cada vez mais a visão de avanço na educação. Seria isso? E mais do que isso, a vontade política ela muda de acordo com o período eleitoral. Estamos em ano eleitoral, se eu bem lembrou. Agora nós vamos ver uma chuva de obras, recapeamentos, desassoreamento de rios, até concursos públicos. A rua quebra todo ano, quebra todo mês, mas só é consertada de 4 em 4 anos. Então é o aparelhamento político-ideológico das instituições que por nós somos mantidos. Ok. Esse seria um apontamento do Ermida. Muito interessante. E qual a tua leitura? Além dessa questão que é real, o que mais você pode pontuar para nós que impede da gente viver minimamente os direitos de uma forma mais objetiva? Ainda sobre a questão da educação, como aluno de universidade pública, eu tive que lidar imensamente no meu período no FRJ com a questão ideológica, né? E, de fato, em que pese para mim não tenha feito muita diferença, porque, graças a Deus, eu tive uma formação cristã, né? Como o senhor disse já. Mas tem uma formação cristã boa, né? Muito boa. Muito boa. Muito boa, graças a Deus. Não alienada nem alienante. Já cheguei na faculdade consciente. Eu costumo dizer que eu sobrevivi à universidade pública. Eu fui egresso da UF também. Eu sobrevivente. sobrevivi à UF. Como o senhor bem disse no início, o que nos falta muito é essa questão, eu fui testemunha de inúmeros amigos meus que entraram na universidade também com uma formação semelhante à minha e que ao longo do curso, a realidade é que existe uma aventura ideológica hoje. Sim. Né? As coisas que são pregadas, elas são de fato atraentes, porque elas fazem menção a um mundo liberal, a um mundo talvez que tudo seja permitido, tudo tenha o seu valor de acordo com aquilo que você pensa, a sua visão de mundo, ela importa às vezes até mais do que as outras, se ela estiver encaixada dentro de um contexto político-cultural. Então falta muito para nós hoje, e voltando para a nossa fé, como o senhor também já disse no início do programa, que mais pessoas com essa fé genuína,
mais pessoas com essa visão e com essa capacidade de posicionamento estejam ocupando esses espaços de poder, o Hermida também bem falou, estejam ocupando esses espaços de poder, para que ali, através do posicionamento, outras pessoas que entrem lá também sejam encorajadas a terem um posicionamento mais ativo, mais íngreme. Eu tenho certeza que isso é uma das formas que nós temos, muito breves e muito sensatas, de que a gente consiga alcançar essa forma de aumentar o acesso, pelo menos pela parte dessa camada social, que geralmente hoje, dentro dessa questão ideológica, ela é colocada em segundo plano, que são as pessoas mais pobres, são as pessoas mais humildes, e, em via de regra, as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, as pessoas subalternas da sociedade, elas professam a fé cristã, né? A minha igreja, por exemplo, ela fica numa região de comunidade, onde eu nasci e me criei, e ali eu vejo que não só eu, mas muitos outros amigos meus que cresceram comigo na igreja, tiveram acesso à educação em universidade pública a duras penas, por conta de uma família, de um pai ou de uma mãe, ou às vezes só um dos dois, né? Dependendo do contexto social, conseguiram trabalhar bastante, conseguiram influenciar. Eu cresci ouvindo do meu pai que eu só venceria através da educação, né? E em que pese o Estado tenha me dado essas oportunidades, vamos colocar assim, né? Através ali do acesso à universidade pública, eu tive todo um caminho muito complexo para conseguir chegar até esse lugar. Okay. Então, hoje eu acredito que a gente precisa proporcionar, sobretudo para a juventude, sobretudo para as séries iniciais. E né? você está me dizendo não só de questão política pública, mas a própria comunidade cristã. A própria comunidade fazer cristã. Um despertamento. Incentivar. Interessante, você deu um caminho já. Incentivar que os jovens frequentem a faculdade. Ok. Né? Até promover cursos na própria comunidade Até cristã. Porque hoje, principalmente com o advento da rede social, as pessoas costumam demonizar a universidade. Verdade. Costumam demonizar, na realidade, o ensino superior e o conhecimento. Eu vou entrar aí, Hermida, agora com você, porque daqui a pouco eu já vou para o comercial. O que acontece, Hermida? Em A República, Platão, ele vai na filosofia, você vê o Platão, ele vê o homem como animal político. Ele vê o homem como animal político. E ele que descreve sobre o idiota, o político e o idiota. É dele, né? É legado a Platão, a ideia em A República. De outro modo, e aí eu vou fazer aqui não a meia-culpa, porque eu tenio feito um trabalho, mas eu sou sozinho. Claro. Quer dizer, eu não sou sozinho, melhor dizendo. Nós temos aí sempre o remanescente, os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Mas, assim, uma coisa pertinente, eu sempre tenho dito isso, e batido, Vladimir Lenin, na Revolução Russa, ele usou esse pensamento. Né? Se você foi no Google agora, hein, meu chapa, vai discorrer a discrepância de ideia, que até na questão da pesquisa, até isso está sinistro. Tem enviesado. Então, para você falar, Hermida, o pensamento é esse, né? Usaremos o idiota útil. Né? Então, ele pega a ideia do idiota, que seria aquele que pensava só em si e o político ia para a cidade, o idiota útil, colocaremos na linha de frente, incitaremos o ódio das classes, destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Eles comerão as migalhas que querem de nossas mesas. Será que no nosso meio, então, da comunidade cristã, não tem muita gente sendo um idiota útil? O que você acha? Inclusive agora, nesse período eleitoral, inclusive liderança, pastores, agora, não vão ser idiotas úteis? Me perdoe, pastores, mas eu estou aqui reflexionando os pensamentos. Excelente. Eu acho que tem muito cristão que está lhe ouvindo agora ali, pastor, e que pensou assim, é tudo que eu vivo hoje. É tudo que acontece na minha comunidade hoje. Isso é intencional. Isso tem método. Isso foi descrito. Não só por Marx, posteriormente pela Escola de Frankfurt, depois pela Revolução Cultural. O Olavo de Carvalho ele tem uma frase sensacional que ele diz o seguinte, o idiota útil ele é tão idiota que ele é incapaz de perceber a quem ele é útil e por que ele é idiota. Então, assim, é a famosa massa de manobra. Quem que liberta disso hoje? Programas como esse aqui. E que são o tempo todo taxados de reacionários. Hoje nós somos taxados de reacionários, fascistas, fundamentalistas, extremistas, tudo. E o engraçado é que eu estou conhecendo hoje, você eu conheci já, estou conhecendo hoje o doutor o Everton Neri, estou gravando aqui o nome dele, a gente não conversou antes, eu não passei nenhum pormenor do programa, eu não sabia, até porque o programa é democrático, alguém poderia discordar, não tem nenhum problema quanto a isso, mas eu estou vendo aqui uma convergência de ideias e ambos saem da universidade
e tem a leitura que eu também tenho, mas continua. Não, eu saí da universidade, hoje eu não tenho vergonha, já tive muita vergonha de dizer isso, o senhor me libertou dessa vergonha. Eu já fui à faculdade, início de faculdade, com camisa do Che Guevara. Eu, Thiago Hermida, frequentei a faculdade. Então, hoje eu posso lhe dizer com viés de confirmação, com poder de fala, que é a palavra da moda hoje, né? Eu já estive do lado de lá. E eu sei o quanto é autoritário os ambientes das universidades, onde a pluralidade de pensamento é completamente abolida. Não lhe é dado o direito de questionar. E aí a gente forma cidadãos que vêm aqui para fora e acontece o que aconteceu comigo. Falei, ó, o que aconteceu lá na universidade não é verdade. Aqui sim eu tenho que trabalhar, eu tenho que batalhar o meu pão. Eu deixei de ser um idiota útil por necessidade. Porque o meu pai bateu no meu ombro e falou, meu filho, a universidade até aqui foi comigo, daqui para lá é contigo. E aí eu falei, não, então não dá mais para achar que eu sou um coitadinho, um vitimizado, um oprimido. Não, eu vou ter que me sustentar. E aí foi eu digo que foi a minha libertação social naquele momento. Agora eu vou aprofundar um pouco, até para a gente, não é a veia, só para abrir um parênteses bem rápido, né? E eu sei que vocês não são teólogos, mas são cristãos e pensam, né? O que acontece? Aquela ideia de Marx, a eterna briga das classes, essa ideia de burguesia e proletariado, independente da nomenclatura, sabe quando isso vai mudar na sociedade? Segundo Jesus, nunca. João capítulo 12, uma mulher derramou um perfume muito precioso aos pés dele, 300 denários. Hipoteticamente, se eu pegasse o denário e calculasse R$30 o dia, que é um valor muito irrisório, sim, mesmo que fosse em Israel, ainda mais lá, por exemplo, daria R$9.000. Então Judas chega e fala assim, isso é um desperdício, vamos dar para os pobres. Olha aí, interessante, vamos dar para os pobres. E aí Jesus fala assim, os pobres sempre tende convosco, a mim nem sempre tende. Então, enquanto o homem estiver na terra, não tem jeito. Por ordem, o grande problema que eu vejo é o seguinte, os camaradas esquecem ordem de competência. Você não está sentado aqui e você, com todo respeito, não é o diretor da PGM, Procuradoria-Geral do município de Caxias, porque você chegou lá por conveniência de amiguinho. Você estudou. Não, você é bonitão, você é um perito criminal porque você tem essa barba imponente. Não. Sim. Você estudou. Houve um caminho. Você ouviu um caminho. Então, o grande problema que eu vejo hoje é esse. O direito está aí para todos. Agora, vamos se qualificar, vamos se preparar. Entendeu? Ninguém escreve livro com pensamento. Sim. Eu tenho editora e edito livro direto. Então, eu sei como é que é isso. Então, gente, para você que está assistindo o programa agora, você é um jovem, inclusive, se qualifique, estude, pense, analise. Correto? Eu chamo a morte da meritocracia. E eu costumo dizer até para a juventude cristã que nos acompanha, revolucionário não é o que vai para a universidade e escuta o grupinho dele e volta repetindo aquilo, só para ser aceito no grupinho dele, no grupo de WhatsApp. Olha, o que eu aprendi em casa está errado. Não, certo é o grupinho lá, porque eu preciso ser aceito. Revolucionário é quem chega na universidade e fala assim, olha, você acha isso ou aquilo? Certo é o que eu aprendi na minha igreja. Certo é o que o pastor falou mediante o que está ali na Bíblia. Certo são os valores que eu tenho em casa. Esse é o verdadeiro revolucionário. E pode ter certeza, eu digo até para os meus alunos, você vai chegar na sua universidade, as pessoas vão te olhar diferente. Porque você não vai se prostrar. Você vai se permanecer de pé. Você vai se posicionar frente a uma ideologia. E é coisa rápida. Todo mundo vai começar a olhar para você e falar, o que esse cara tem de diferente? E aí você passa a ser exemplo no meio de um monte de gente pregando algo completamente antibíblico, inclusive. Ok. Agora, doutor Nery, olha só, uma coisa interessante, o Everton Nery. O que nós hoje, fazendo essa viabilidade daquela tua primeira fala, né? Os valores fundamentais com relação aos direitos que temos, o que nós podemos fazer enquanto cidadãos? Você deu um caminho, a comunidade cristã pode fomentar isso, pode tal, mas qual seria, assim, dentro de uma veia mais política, o que a gente pode fazer para a gente conseguir avançar mais em direitos de fato, não só subjetivo, mas de fato? Primeiro é trazer para o cidadão comum a consciência dos direitos. Hoje a gente tem, como a gente já citou no início,
essa população mais subalterna da sociedade, as pessoas mais humildes, elas têm muito pouco acesso à informação da forma devida. Existe muita, aí volto também a dizer a questão da liberdade de manifestação. Hoje, quando a gente vê em qualquer lugar no mundo, em qualquer lugar que a gente possa imaginar, principalmente no contexto da nossa sociedade, a gente tem alguém com acesso à internet. O problema é quais são esses conteúdos que estão sendo produzidos. Qual é a forma de despertar de consciência social que está sendo trazido para o povo? E quem controla isso também? Quem controla isso são as instituições. Então, as instituições hoje, e as pessoas que estão na política, que estão nas posições de poder, é que controlam essa divulgação. Hoje, por exemplo, como a Hermida bem disse, a gente tem a oportunidade de estar num programa que fala livremente. Mas se você for olhar os programas que têm maior repercussão, aquilo que está viralizando no TikTok, aquilo que está viralizando no Instagram, são coisas no sentido daquilo que você estava mostrando para a gente aqui no início, né? São informações selecionadas para que esse nível de consciência trazido para o povo seja muito mais para culpar o Estado do que propriamente reacionar a ele que aquela população comum tem direito à educação. Tem direito à liberdade de expressão, garantido pela Constituição. Tem liberdade de ir e vir. E quem é o garantidor desses direitos? É o Estado. Então, a partir de que momento a gente começa, então, a conseguir que isso se desenvolva? A partir do momento em que a população tem consciência desses direitos, a partir daí ela vai analisar o cenário político. E depois que ela analisa o cenário político, então ela vai perceber, olha, talvez as pessoas em quem eu acreditei na última eleição, como chamamos em processo eleitoral, né? Foram pessoas que não lograram êxito em garantir esse meu direito constitucional. Então, eu sei que o que é e passa muito também pela questão da educação jurídica, né? Da população comum saber quem é responsável pela segurança pública do bairro. Eu vou chegar aqui agora, porque, na verdade, o que acontece? Se eu continuar raciocínio, eu vou levar para o Hermida. Qual o papel do vereador? Porque o cara está achando que o vereador está no bairro para levar o cara para o hospital. Assistencialismo, né? Ainda então, tem ele acha que é isso. Sim. E aí, e a grande massa política, na verdade, manipula pela necessidade e usa a máquina para promover os seus aliados. Essa é uma realidade. Vou chegar no Hermida, mas conclui. Aí, pegando um gancho do que você acabou de dizer, o vereador ou qualquer outro na política do bairro que manipula pela necessidade, ele não tem o mínimo interesse em fazer com que aquela população deixe aquela necessidade. Sim. Porque ele sabe que se a partir do momento que aquela população tiver essa consciência social que eu acabei de dizer a respeito dos seus direitos e saber que aquilo que está sendo prestado para ela não é um favor, mas é uma obrigação do Estado em fornecer para ela, ela tira esse vínculo por parte do candidato e ela começa a pensar por si só de uma forma mais autônoma, de uma forma que ela faça e que ela consiga entender que aquilo não é um favor, mas é um direito. É um direito que ela pode requisitar. Beleza, então nós vamos a um breve comercial. Eu volto com o Tiago Hermida falando sobre o papel do vereador. Vamos destrinchar um pouquinho o direito executivo, ou melhor, os poderes executivo, legislativo e judiciário. Voltar um pouquinho na época do Império Romano e entender um pouco dessa demanda aí. Não sai daí não, eu sou o pastor Ailton Bezerra, esse é o programa que a Bíblia diz, eu já volto. Olá, gente, eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James, de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela. É isso aí, gente. Voltamos. Você viu aí? Bíblia King James. Adquira, faça parte do programa, vai nesse QR Code. Se ele não funcionar direito, manda mensagem para mim direto, porque eu quero você adquirir essa Bíblia. É patrocinadora do programa que a Bíblia diz. Mandar um grande abraço para Cláudio Rodrigues e toda a BV Books e BV Filmes. Deus abençoe vocês. Vamos lá, Tiago Hermida. Voltamos com você falando. Voltamos. Qual o papel do vereador, rapaz? Pois é, isso gera uma grande dúvida, inclusive nos diretórios dos partidos. É mesmo? Que a gente escuta cada absurdo. Outro dia eu escutei num diretório de partido, não, eu sou uma vereadora ou um vereador, eu estou aqui pela legalização das drogas. Caraca. Que nem é atribuição do município, né? Estou aqui em prol do aborto. Nem é atribuição do município. Então, qual é o papel do vereador? O primeiro deles e maior deles é fiscalizar o prefeito, fiscalizar as ações da prefeitura. Em segundo, estar próximo do seu eleitorado, da sua população e dar condições básicas de melhoria daquela comunidade. Obviamente, o vereador ele não fica restrito apenas àquele nicho eleitoral dele. Ele trabalha por toda a cidade. Mas é diferente.
por exemplo, um prefeito, um presidente, que é uma eleição majoritária, de um vereador, que é uma eleição proporcional. Não é isso, doutor? Estou certo ou estou errado? Perfeitamente. O papel do vereador é um papel de fiscalização, né? Ele é um braço também do prefeito na Câmara Municipal para fazer com que o governo municipal tenha viabilidade de prestar essas políticas públicas. E o próprio vereador pode ter essa iniciativa a partir do momento que ele tem um contato mais próximo com o eleitor do que o próprio prefeito, porque como bem disse o Hermida, né, o eleitorado que tem aquele corpo a corpo é mais o vereador do que o próprio prefeito. Então o vereador, ele conhece a necessidade da sua comunidade e ele chega até o prefeito, conversa com o prefeito, leva essa demanda para que o prefeito desempenhe essa política pública e o vereador na Câmara Municipal, junto com seus pares, consiga viabilizar, seja através de orçamento, seja através de projetos de lei, que o prefeito consiga realizar e atender essa demanda de uma comunidade específica. Então, doutor Everton, para você continuar de raciocínio, mas eu lembro-me que em Caxias, inclusive, alguns anos atrás, a PL 123, 126 chegou lá. Chegou na Câmara. Eu não estive lá na ocasião, eu não lembro por quais motivos, mas eu soube posteriormente. E o projeto PL era aquele projeto da mordaça gay, não sei se vocês lembram bem dele, lembra bem? Sim. E lá em Caxias ele foi vetado, porque pastores e padres foram para audiência pública. Mas foi dos vereadores que ficou sabendo e o projeto de lei não passou. O vereador também exerce a questão dos projetos de lei, das leis municipais. Sim ou não? Sim, correto. Então ele é de suma importância. Sim. E ele tem que ser um antenado com o mundo. Não pode ser um alienado. Aí o cara elege, me perdoa aqui, eu não sei nem o nome que eu uso, porque eu vou usar pejorativamente. João, não tem nada a ver com o João não, tá? João do Caixão. Pô, mas quem é João do Caixão? Sei lá quem é esse maluco. Então, assim, existe muito esse lado também do populesco, de uma pessoa despreparada, desqualificada para estar ali, não conhece nada de leis municipais, não conhece, como ele falou. Aí o cara está lá no diretório, mas ele não tem nem prerrogativa para aquele fim. Né? Então, vamos dissecar então agora, vou aproveitar aqui um pouco o nosso diretor da PGM, da Procuradoria-Geral do município de Caxias. Seguinte, vamos para o povo aqui didático, você também é professor, qual é a parte do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário? Vamos lá. O Poder Executivo, vamos começar pelo Legislativo, que é o fundamento, né? Eu acredito que o Poder Legislativo ele é o fundamento porque é a partir dele que as leis que vão reger a sociedade, elas são constituídas. Então o Poder Legislativo tem essa função. Né, a cada um ao seu grau, seja no nível municipal, no nível estadual ou no nível federal, além de exercer um papel fiscalizador do Poder Executivo, também é responsável por formular as leis que vão basilar essa atuação dos poderes executivo e também o Poder Judiciário. Já o Executivo, de forma bem didática, além de ser um cumpridor, né, das leis elaboradas pelo Legislativo, o Executivo também tem esse papel de gerir toda a máquina pública de forma que ele consiga, o gestor público consiga fazer com que funcione tudo aquilo que é necessário para o bem-estar social da população, seja no nível municipal, no estadual ou no federal. Enquanto o judiciário ele atua como um guardião legal para que esse cumprimento, né, para que essas leis elaboradas pelo Legislativo sejam cumpridas, não só cumpridas, como também o Poder Judiciário é responsável por dar a interpretação correta através do mecanismo que a gente conhece como controle de constitucionalidade, que é a forma, né, que o Poder Judiciário acha para conseguir dar um entendimento, melhor entendimento para aquilo que é feito no Legislativo e também condicionar toda essa atuação em perfeita harmonia, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Então, Hermida, você não é advogado, correto? Não. Ok, mas você conhece também a questão. Eu vou te fazer uma pergunta, se você quiser responder, eu jogo a bola para ele. A pergunta é quente. Prepara aí. Pergunta quente é comigo mesmo. Pergunta quente. Por que hoje há uma impressão minha que o poder, a questão judiciário, ele tem tentado, vamos dizer assim, se envolver ou penetrar no poder legislativo? Parece que eles resolvem lá, só que tem que passar pela Câmara. E aí parece que a Câmara não decidiu, aí vai lá um ministro e já resolve na caneta. É uma impressão errada? Como é que está isso? Eu acho que hoje é uma impressão de todos os brasileiros. Todos os brasileiros, sem distinção, inclusive sem distinção ideológica. Todos acham isso. A diferença é que alguns são prejudicados e outros são favorecidos.
Só que o brasileiro ele esquece que o fogo do telhado do vizinho, se não for apagado, vai chegar na casa dele. Sim. Então, o que a gente observa é exatamente isso que o senhor falou. Olha, vamos fazer todo o rito legal. Vamos passar pelo Senado, vamos passar pelos deputados. Perdemos esse projeto de lei. Eu boto uma pasta embaixo do braço, uma canetinha e vou lá bater no STF. Olha aqui, ó. Vamos ganhar na canetada. E aí a gente perde e joga fora toda a democracia, que é uma palavra... O voto não é existente. É uma palavra extremamente usurpada hoje, que é democracia, e a gente perde todo esse amparo legal para uma canetada, às vezes de uma pessoa só. Recentemente, agora voltamos a dizer que não pode mais ter uma canetada só, agora tem que ser uma decisão colegiada. Então vamos lá. Doutor Everton Nery, não quero te colocar no fogo, mas quero te fazer a pergunta. Tecnicamente, eu falei grossamente, falei leigamente. Sim. Vamos falar agora tecnicamente. O que eu expus, tem algum sentido? Não tem? Tecnicamente. No nosso sistema republicano, né, originalmente, a ideia da tripartição de poderes, né, formulada por Montesquieu, é que os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles existissem de forma interdependente, um trabalhando junto com o outro em função da sociedade e também de forma harmônica. Só que essa interdependência está relacionada não só à atuação conjunta, como também à atuação independente. Hoje o que acontece? Né? Se a gente tem um judiciário que tende para uma opinião política distinta do que a maioria do legislativo tem, acontece muito de as próprias instituições sociais, no geral, recorrerem ao lugar onde eles têm maior identificação. Melhores acolhidos. Exatamente. Então, se a gente tem hoje, numa realidade a nível federal, um Congresso onde a maior parte ela é conservadora de direita ou então sendo de direita, a gente sabe que no Congresso Nacional, que é o rito que estabelece a Constituição, é muito mais difícil alguns tipos de pautas mais progressivas que interessam algumas instituições sociais serem aprovadas do que se você for para o âmbito do Supremo Tribunal Federal hoje, por exemplo, que é o guardião da Constituição, é o poder responsável por trazer, na teoria, luz, né, para os entendimentos. A gente recorre ao Supremo Tribunal Federal, que, por serem menos ministros, pensamentos políticos, às vezes, em que pese o juiz ele tenha que ser independente também, ninguém consegue julgar de forma totalmente independente, todos nós temos a nossa formação básica de valores que compõe, de certa forma, o nosso julgamento. Então é muito mais prático hoje você recorrer a um mecanismo do judiciário, que talvez você tenha uma maior identificação, maior acolhimento, como o Hermida falou, do que propriamente você obedecer todo um rito de um devido processo legal numa Câmara Legislativa onde talvez, dependendo da instituição social que você pertencia, você não tenha tanta afinidade, né, com quem está ali nessa posição de poder. Então faz muito sentido o que você disse, e a realidade hoje é que nós temos três poderes extremamente politizados. Não só aqueles que são eleitos direto pelo voto, mas também aqueles que têm... A gente sabe que é politizado a partir do momento que a forma de ingresso na Suprema Corte ela é indicação política. Então, por mais técnico, por melhor que seja, por mais capacitado que seja a pessoa que chega nesse espaço de poder, a gente sabe que é feito algum tipo de lobby político que vincula aquela pessoa ao sistema político ou ao grupo político que a indicou, e fica muito difícil você ter ali essa interdependência filosófica que a gente conhece da forma técnica. Né? Agora, Hermida, mais uma vez é quente de novo. Você, como perito criminal aqui no Rio de Janeiro, inclusive hoje, o ministro, então, que foi empossado, Dino, acho que é Flávio Dino o nome dele, Sim. Ele tinha outro cargo, que era... Ministro da Justiça. Ministério da Justiça. E ele adentrou numa favela pesada aqui do Rio de Janeiro. Isso foi uma polêmica muito grande. Você conhece bem as comunidades do Rio de Janeiro? Sim. Teria como ele entrar ali pacificamente como ele entrou? Claro que não é juízo de valor, é apenas uma leitura. Tem que estar julgando ninguém, já passou, é agora. Já estive ali, inclusive, a 20 metros antes dali, nós já fomos recebidos a rajada de AK-47. Então, hoje a gente vê algum ativismo judicial que antes a gente não via. O próprio termo ativismo judicial ele é muito recente. Como bem disse o Dr. Everton, é feito por indicação política. Naquele local ali é completamente impossível, pastor, eu lhe digo com conhecimento de causa, impossível se adentrar sem alguma
correlação com quem está ali dentro. Seja ela um aviso, seja ela, seja o que for. Porque eu baseio o ser humano comum a adentrar, eu mesmo. Vai ter que entrar com o carro piscando, vai ter que estar com o vidro aberto, tudo ligadinho e com um fuzil na cara. Sim. Exatamente. O cara com todo o aparato. Como é que é aquilo, rapaz? Cena de filme. E hoje, ó, só para você ter uma ideia, há 30 anos atrás, eu desafio alguém que soubesse quem eram os ministros do STJ ou do STF. Ninguém saberia. Hoje, o ministro do STF dá entrevista, vai para os Estados Unidos dar palestra, lança livro em livraria famosa, vai em podcast, que é uma atribuição completamente dispar da atribuição legal dele. Hoje, ministro do STF virou popstar. E aí a gente vê algumas reações como essa, estando do lado de políticos, fazendo campanha. Nós derrotamos tal coisa, tal. Nós derrotamos isso e aquilo, nós vamos fazer isso. A democracia foi garantida por mim. Não, não foi garantida por você. Né? Vemos ministros usando bonezinhos aí, políticos usando bonezinhos aí, CPX, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma relação muito íntima com aquilo que a sociedade prega contra. E é um assunto também que eu acho que nem todo mundo fala com muita tranquilidade. Fala com meia dedo, com medo até de sofrer algum dano, alguma violação. Estou errado? Não. É uma realidade, doutor? É uma realidade. Inclusive, entra em uma das pontos que vocês vão discutir no próximo programa, mas com relação à liberdade de expressão. Né? O que é a liberdade de expressão? Qual é o direito constitucional garantido no Brasil, na nossa Constituição, como um direito fundamental, como a gente já debateu. E quando a gente fala de direito fundamental, a gente fala que é, dentro do artigo 5º da Constituição, uma cláusula pétrea. Né? Algo que não pode ser mudado, senão por uma nova Constituição. Então, quais seriam esses limites, né, dessa liberdade de expressão? Até onde a gente pode falar, até onde a gente pode se posicionar? Eu tenho uma pergunta para o senhor sobre isso, ainda no artigo 5º, tá bom? Vamos ao comercial, não sai daí não, já volto com o bloco final, as considerações finais, a última fala de Tiago Hermida e também o Everton Neri, gravei. Everton Neri, ele que é o diretor da PGM, Procuradoria-Geral do Município de Caxias, e Tiago Hermida, perito criminal e presidente da Associação Brasileira de Peritos Criminais do Rio de Janeiro. Isso. Sai daí não, já volto. Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James, de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente! Voltamos. Parte final do programa, um programa muito especial. Estou batendo um papo aqui muito legal com o meu amigo Tiago Hermida, ele que é perito criminal e presidente da Associação Brasileira de Peritos Criminais do Rio de Janeiro. Hermida, cara, muito bom programa, tá excelente. Pena que chegou no final. Só é ruim porque acaba, né? Mas também estou recebendo o doutor Everton Neri, ele que é diretor da PGM, Procuradoria-Geral do Município de Caxias, e eu lancei uma pergunta para o doutor Everton. Quer dizer, lancei não, disse que ia lançar, né? Vamos lá, o artigo 5º ele fala da liberdade de culto, da liberdade religiosa, liberdade de expressão e tal, e que o local de culto é inviolável, entre lá os incisos, e até vou aproveitar para fazer uma correção, tá? Eu tinha dito PL 126, é PL 122, tá? Só corrigindo, correto, doutor? Correto. Correto? Então, que eu falei da PL 126, mas é 122. Então, tá corrigido, Deus abençoe a todos. Volta para cá. Essa questão da liberdade, o templo é inviolável. Hoje querem coagir até o que o pastor vai pregar e dizer que textos da Bíblia são homofóbicos, são machistas, são fascistas, sexistas e tudo de ista. O que você tem a dizer sobre isso? Então, até segundo... Dentro da lei. Dentro da lei, hoje, como o senhor já bem citou, o artigo 5º ele garante a inviolabilidade do local de culto. Então, não só o que é feito lá dentro, óbvio, dos limites constitucionais, como também o direito à opinião, e liberdade de expressão do sacerdote, ou então, se for qualquer outro lugar de culto, qualquer outro tipo de religião, ele é garantido pela Constituição. Então, o que é dito lá é inviolável. Só que hoje tem sido
trazido esse debate, né? Por causa da internet. Principalmente por conta da internet, porque como foi colocado aqui para nós, né? Hoje em dia, um sermão que é pregado num domingo, num púlpito, ele não se limita só aos espectadores que estão ali. Tem transmissão ao vivo, é colocado em canal no YouTube, podem ser feitos cortes, colocado nas demais redes sociais. E aí o debate que tem surgido hoje é com relação ao próximo programa. Como é, que é o próximo programa, vai tratar das fake news, né? Como é que vai se lidar com essa opinião que ultrapassa os limites do ambiente físico Religioso. de uma igreja. Né? Ou de seja, um isso quer templo dizer então o religioso. seguinte, só que isso aí é muito subjetivo e filosófico, né? Demais, depende muito de quem está analisando o caso. Eita, Jesus. E aí a gente volta à questão do judiciário, que se move de acordo com Politicamente. o interesse político. Hermida, então a chapa ficou feia, Hermida. Temos um problema pela frente. Grande, grande. Porque dependendo do interesse, o que o Hermida falou na Igreja X foi dar uma palestra, a exemplo, foi filmado, Hermida fez uma colocação que poderia até ser uma aula. Sim, sim. Já cansou de acontecer em aulas minhas, inclusive. É. Falar sobre antropologia forense. Eu dou aula de sexologia forense. Interessante. Imagina como isso tem evoluído ao longo da sociedade. E nem vou entrar no mérito se tem evoluído, com o perdão do pleonasmo, evoluiu para frente ou evoluiu para trás, porque às vezes evolui para trás. Sim. Então, entramos aí na liberdade de expressão, no direito de opinião e até qual é esse limite? Na minha visão, um pastor em cima de um púlpito, que é um local santo e consagrado, ele falando mediante a palavra, ele tem total liberdade a falar o que ele quiser. Mas hoje, isso já não vem já de hoje, vem lá da Revolução Cultural, lá do relativismo. Não, não é bem o que o pastor fala, é o que eu interpreto. A Bíblia ela é muito clara. A Bíblia ela é um manual de instruções. De fé e prática. A Bíblia não é para ser interpretada. Não é, Everton? A Bíblia está ali para ser feita. E ela é atemporal. Será que nossos netos, nossos bisnetos, vão olhar para a Bíblia e falar assim, não, realmente tem que se reescrever a Bíblia. O nosso Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. A nossa Bíblia, de ontem, de hoje e de sempre. O engraçado é que se o cara quer fazer, faz o que tu quer, meu chapa. E sempre Só foi não assim. queira impor Eu até ao faço- evangelho. E sempre foi assim. Então, me isso permite aí. fazer um apontamento na fala do Hermida, Sim. né? Não é que a Bíblia não tenha que ser interpretada. A Sim. Bíblia ela deve ser corretamente interpretada. Sim. Né? Perfeito. E trazendo para o nosso viagem religioso, o próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo que nos últimos tempos sobreviriam tempos trabalhosos, onde se levantariam homens, né, que teriam comichão no ouvido, não gostariam de ouvir a verdade, né, e que dariam ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Né? E a gente tem essa consciência plena de que a nossa vivência dos últimos dias vai ser carregada de ensinamentos falsos. Isso, E nós, tá enquanto chegando. pregadores, né, enquanto sacerdotes, enquanto pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, temos que ter esse poder de Deus na nossa vida para que a gente exerça um posicionamento correto. Que não importe a consequência da nossa fala, o que importa é que a gente defenda a Ó, verdade. agora eu entendi porque disseram que o Everton Neres, ele é pastor. É, Já foi promovido? Tô indo para lá. Mas, gente, eu vou terminar então agora com um fato que eu também tenho falado repetidamente, quem me acompanha. Era uma prova de ensino médio, na verdade não é uma prova, é um teste do preconceito. Uma professora, de forma idiota, eu não tenho outra palavra a dizer, jogou para uma turma online, eu assisti. Disse assim, teste de preconceito. Numa cidade vai explodir uma bomba. Quem você salva? O padre, o pastor, o prefeito, o aristocrata, Aristóteles, Platão, Sócrates ou o homossexual? Só pode um, hein? Só pode um, hein? Só pode um. Os adolescentes. Bom, dentro do conluio da sala, do espectro psicológico e emocional, todos tinham que falar quem que eles tinham que salvar. Homossexual. Senão eles eram homofóbicos. Aí eu vou para a LDB, tá aqui o homem da lei também. A LDB vai dizer o quê? Lei de base da educação. Na escola se pratica escolarização. Sim. Em casa, educação. A educação é partilhada dentro da LDB. Sobretudo, escolarização é português, matemática, física, química, educação, inclusive sexual, é o pai e a mãe. Então, isso é muito sério. Direito termina quando o do outro começa. Perfeito. Então, Perfeito. tem que ter um critério Um equilíbrio. e respeitar as pessoas. Eu acho que é o que está faltando no Brasil.
Ermida, obrigado por te receber. Suas considerações finais, suas redes sociais. Acabou o programa. Vamos lá. Já que acabou o programa, minhas redes sociais, Ermida CSI, Ermida com H, CSI. E pegando o gancho aqui no que o pastor Ailton falou, tem toda a razão. Escola é lugar para aprender matemática, português, não é lugar para aprender valores. Valores se aprendem em casa. E principal, esses valores te defendem do que te atacam lá fora. Então, pai e mãe, o seu valor é infinitamente maior do que qualquer professor na escola. Fiquem com Deus. Parabéns, Ermida. Doutor Everton Neri, chegou o finalzinho do programa, gravei teu nome, diretor conseguiu. da PGM, da Procuradoria Geral. Demorou, mas conseguiu, né, doutor? Suas considerações finais. Somente agradecer pela presença aqui no programa. É sempre bom quando a gente consegue encontrar um lugar onde a gente tem um espaço seguro para expressar nossas opiniões sem filtro, né? Sem o filtro, na realidade, o filtro ideológico. A gente pode falar, de fato, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Foi um prazer participar desse programa nessa tarde. No podcast da OAB a gente vai estar fazendo, eu quero também convidar o irmão. Vai ser um prazer. Tá bom? Lá em Caxias. Deus abençoe, obrigado também. Igualmente. Gente, esse foi mais um programa que a Bíblia diz. Eu sou o pastor do Bezerra. Fica aí com esse programa e muitos outros. Acompanhe, compartilhe. Convido o pessoal para assistir, tá bom? Seja através das mídias sociais, no seu smartphone, seu tablet, seu computador, sua TV, YouTube, Facebook, Instagram, e onde tiver, onde chegar, se chegar na tua TV, em outro canal, não importa. Aonde chegar, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deus abençoe a todos. Valeu! Olá, gente, eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James, de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela.